Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Bom, campeonato todo mundo sabe que não tem nenhum, né? E o que tem agora é aquele campeonato de especulações, né? 80, 90% é causada, é mentirada, é fake, jogadores cavando para ir para algum time ou para sair do time, empresários fazendo a mesma coisa, dirigentes fazendo a mesma coisa, a torcida fazendo a mesma coisa, cavando também para algum jogador ir para o seu time ou para sair, e canais de YouTube, imprensa em geral, também especulando. Ou seja, estamos naquele momento de especulação onde todo mundo está especulando. Dirigente, empresário, jogador, torcida, canais de YouTube, imprensa em geral, tá todo mundo especulando. E na verdade, 80% é tudo mentira. Mas tem algumas coisas que são verdade. E agora a gente vai falar sobre o Atlético Paranaense rapidinho, algumas situações que aconteceram. Eu não trago notícia, eu não trago furo de reportagem, eu fico procurando aqui e ali, pá, vou até na Monique Vilela. Eu quero até pedir desculpas a Monique Vilela, eu acho que o nome dela é esse, que colocaram lá no nosso grupo o nome dela e pediram, pô, coloca ela no grupo. Bom, eu achei que ela estava ciente, então eu mandei para ela lá o link e depois eu acabei colocando ela no grupo, mas eu coloquei ela no grupo e automaticamente ela saiu. Ou seja, ela não queria. Então, me desculpe, eu não sabia. Eu achei que você sabia. Então, se esse vídeo chegar a ela, alguém explique para ela e peça desculpas por mim, tá? Porque eu não sabia. Foi a galera do grupo que pediu para botar. E eu botei, achei que ela tava ciente. Mas eu acompanho ela também para saber algumas coisas sobre o Furacão. E aqui tem 3 situações do Furacão que eu vou comentar. Como eu falei, eu não trago notícia. Eu trago o fato e analiso o fato. Eu dou minha opinião sobre o fato. E eu não sou o rei da razão, como ninguém é o rei da razão. Ninguém. A sua verdade é sua verdade. A minha verdade é minha verdade. Mas a minha verdade pode ser igual à sua. Mas também se não for, sem problema nenhum, irmão. É simplesmente opinião. Simplesmente opinião. Sem briga. Eu vou gostar de um jogador, você vai gostar de outro, eu vou gostar do estilo de um jogador, você vai gostar de outro. Eu vou achar que aquele jogador que você gosta é horroroso, você vai achar que aquele jogador que eu gosto é horroroso, mas é opinião, beleza? Então vamos lá pra gente falar rapidamente aqui do Atlético Paranaense. 2 notícias interessantes e uma, olha, sim, eu fiquei meio surpreso, mas vou comentar. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Bom, primeiro, a renovação do Pablo, né? O centroavante Pablo. O Pablo é aquele tipo de jogador caseiro, né? O Pablo se destacou muito no Atlético Paranaense, depois foi pro São Paulo. Na verdade, se destacou no Atlético Paranaense, o Flamengo tentou comprar o Pablo de qualquer maneira, não conseguiu. Ele foi pro São Paulo, irmão, foi a melhor coisa que aconteceu pro Flamengo. A torcida do Flamengo fala isso até hoje. Foi a melhor coisa que aconteceu pro Flamengo, foi o Pablo não ter ido pro Flamengo, ter ido pro São Paulo. Porque não contratou o Pablo, ele acabou contratando o Gabigol. Hoje o Gabigol tá em muita baixa, de repente vai até sair, mas o Gabigol produziu e ajudou muito o Flamengo, por ser odiado por muita gente, mas ele ajudou e ajudou muito o Flamengo. Porra, dos 3 gols das 2 últimas Libertadores do Flamengo, ele fez os 3. 2 contra o River e 1 contra o próprio Atlético Paranaense. Então, foi muito mais vantajoso não ter contratado o Pablo
e ter contratado o Gabigol. Mas no São Paulo ele não rendeu. Volta para o Atlético Paranaense. Aí ele começa a render de novo. Lógico, teve ali desculpa aí a gritaria, que eu tô no trabalho aqui do lado, tem muita crianças estão de férias, então eles estão gritando pra caramba, brincando, desculpa, eu tô improvisando aqui. Então Pablo volta para o Atlético Paranaense, lógico, tem uma concorrência direta, né, ali por posição, né, ficou muitas vezes no banco, mas ajudou muito, é um jogador que não é um centroavante fixo, é um cara que sai mais da área, que gosta de trabalhar também a bola, mas no Atlético Paranaense ele rende. No Atlético Paranaense ele rende. Pro Atlético Paranaense ele é muito útil. É aquele tipo de jogador que se sente muito bem em casa. O Atlético Paranaense é a casa dele, ele se sente à vontade. E acho também que a torcida tem uma certa paciência com ele, aonde em outros times não vai ter. Então, na minha opinião, esse é o fato. Ter renovado com o Pablo para 2024, acho legal, achei legal. Segundo, o Atlético Paranaense está aí atrás de um zagueiro paraguaio, parece que é Matheus Gamarra. Bom, o sobrenome dele é de craque, né? O sobrenome dele é de craque. Se ele jogar a metade do que o Gamarra original jogou, irmão, o Atlético Paranaense vai contratar um zagueiro de seleção, parceiro. E o Paraguai costuma ter grandes zagueiros. Grandes zagueiros. O Paraguai já veio muitos grandes zagueiros aqui pro Brasil. Nos principais aí foi o Gamarra, que jogou no Corinthians, que jogou no Flamengo. Jogou muita bola, passou a Copa inteira sem fazer uma falta. Sem fazer uma falta. O Paraguai, agora eu não me lembro qual foi a Copa, o Paraguai foi eliminado sem perder nenhum jogo. E o Gamarra não fez nenhuma falta. Era um monstro, parceiro. Era um monstro. Não tinha altura, não era um cara alto. Mas, pô, jogava muita bola, muita classe, muita qualidade técnica. Se esse Matheus Gamarra tiver, pro nosso futebol de hoje, 1/3 do que o Gamarra jogava, irmão, o Atlético Paranaense vai contratar um grandíssimo zagueiro. Um grandíssimo zagueiro. E o Atlético Paranaense precisa, sim, de um zagueiro. Então, na minha opinião, o Atlético Paranaense não é muito de dar tiro a culhão. Não é dar tiro a culhão. Então, eu acredito, sim, que esse jogador paraguaio que o Atlético Paranaense está mirando é um bom jogador e vai valer a pena. Então, legal trazer um zagueiro. Geralmente, o zagueiro paraguaio é um bom zagueiro. Tomara que esse aí seja, fechando, tomara que seja e faça muito sucesso no Atlético Paranaense. E a terceira, cara? Bom, li aí em algumas mídias que o Atlético Paranaense está quase fechando com o professor Domenech Torren. Bom, se você, meu amigo torcedor do Furacão, for me perguntar, eu vou falar, vocês são doidos? Petralha é maluco? É louco? Torren? O Domi? Porra! Bom, pra galera, lógico, a torcida do Atlético Paranaense sabe quem é o Domenech Torren, mas as outras torcidas que estão acompanhando, que acompanham aqui o canal, mesmo não sendo torcedor do Atlético Paranaense, Domenech Torren é ex-auxiliar do Guardiola, e ele era ainda auxiliar do Guardiola, tinha saído, tinha trabalhado como treinador em um clube, e o Flamengo contratou ele depois do Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus saiu, o Flamengo contratou o Domenech Torren. Cara, foi um fiasco. O Domenech Torren, ele faz um jogo posicional. Tá? Um jogo posicional. O Flamengo não jogava posicional. Então isso atrapalhou. Os jogadores do Flamengo não conseguiram entender. Até fez algumas partidas boas, mas o Domenech Torren, ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo para os jogadores entenderem a formatação. Se não tiver tempo, vai ser um fiasco. Então no Flamengo ele não teve tempo. O Flamengo vinha de um 2019 ganhando a porra toda, irmão. Aí o Jorge Jesus sai, entra ele.
Se ele não ganha, ele ia tomar porrada. Foi o que aconteceu. Simples assim. Tomou porrada. Tomou porrada. O nego não aguentou ele. Ele é um cara que não tem muita atitude, fala mansa, devagar, pra coisa e tal. Era muito diferente do Jorge Jesus. Então, a torcida não engoliu. Os jogadores também até tentaram, porque era um cara muito gente boa, mas não deu. Não deu liga, não teve tempo, não deram tempo, a torcida não deu tempo, impaciente. Bom, só que já se passaram alguns anos. Isso foi em 2020 que o Domenech Torrent chegou no Flamengo. Estamos indo para 2024. Depois disso, ele já passou por outros clubes, não foi mais auxiliar, trabalhou em outros lugares, deu uma pesquisada, fez até alguns bons trabalhos. Então, se fechar, ele vai, ou ele vem aqui pro Furacão, vem pro Atlético Paranaense, um outro Domenech Torrent. O Domenech Torrent que está indo para o Atlético Paranaense não é o mesmo que está indo para o Atlético, que foi para o Flamengo. Aquele que foi para o Flamengo era um Domenech Torrent completamente cru, onde pegou uma massa, querendo continuar ganhando tudo, que o treinador era pilhado, era ligado no 220, ele era completamente o oposto. O jogador do Flamengo com o Jorge Jesus não era um time de guardar posições, era posição total, o time girava o tempo inteiro, com ele era justamente ao contrário, os jogadores eram parados às suas posições, cada um no seu quadrado, ou seja, completamente o inverso. A culpa não foi do Domenech Torrent, foi dos burros com sorte que dirigem o Flamengo. Porque os diretores de futebol do Flamengo, na boa, são um bando de burros com sorte. Burro com sorte. Então não tinha nada a ver contratar o Domenech Torrent. Ele não tinha nada a ver com o Jorge Jesus. Nada, absolutamente nada. Bom, então, cara, ele tá indo, parece que tá acertando aí com o Atlético Paranaense. O que a torcida do Atlético Paranaense espera que não seja o Domenech Torrent que foi pro Flamengo. Seja um Domenech Torrent com mais experiência. E isso eu acredito que ele tenha. Acredito também que ele já adequou um pouco mais o seu esquema. Acho que ele não é mais um cara tão fixo a um esquema. Acho que pela experiência que já se passou, de 3 anos, ele se tornou um pouco mais maleável dentro do seu esquema. Não é que ele não saiba trabalhar, porque quem dava o treino com o Guardiola era ele. Então ele sabe o que ele está fazendo. Só que ele, no futebol brasileiro, ele tem que ser mais adaptável, ele tem que se adaptar aos jogadores. Não dá para os jogadores se adaptar a ele não tem tempo para isso. Bom, a torcida do Atlético Paranaense, apesar de toda a pressão, é uma torcida um pouco mais paciente, na minha opinião. Já acompanho a torcida do Atlético Paranaense aí já há alguns anos, né? E é uma torcida um pouco mais paciente do que... Em relação ao Flamengo, o Atlético Paranaense é mais paciente. Também não é muito, mas é mais paciente. Talvez ele assumindo em janeiro, começando um trabalho do zero, né? Do zero. O Atlético Paranaense contratando jogadores, tendo uma pressão menor do Atlético Paranaense, que não está na Libertadores, mas é o centenário. Então o time vai querer ganhar, né? Mesmo que seja Sul-Americana, quer fazer um bom brasileiro, ganhar o Paranaense, a Copa do Brasil. Ou seja, vai ter cobrança. Mas ele pegando um trabalho desde o início, se cria uma expectativa que ele possa fazer um trabalho diferente. Então, amigo torcedor, a minha opinião é o seguinte: se eu for falar curto e grosso, na lata, eu ia falar, vocês estão fazendo merda, estão de sacanagem. Porém, tem que se analisar com calma. O Domenech Torrent, que pode chegar no Atlético Paranaense, não é o mesmo que chegou no Flamengo. Aquele que chegou no Flamengo era um cara completamente cru. Esse não, é um cara mais experiente, que já trabalhou em outros lugares, já passou por outras experiências e já teve a experiência aqui no Brasil. Ele sabe que aqui no Brasil não dá para ele bater na tecla que os jogadores têm que se adaptar a ele. Ele sabe que não dá. Nem no Atlético Paranaense, nem em time nenhum aqui no Brasil. Ele vai ter que adaptar os jogadores ao seu esquema, mas ele vai ter que se adaptar também aos jogadores. Senão ele não vai dar certo. Cara, é uma grande de uma aposta. É uma grande de uma aposta do Atlético Paranaense. Eu fiquei surpreso.
Se você vai me perguntar, Magalhães, você contrataria o Domenech Torrent? Não. Não. Eu acho que é arriscado demais pro centenário do Atlético Paranaense. Apesar de não estar na Libertadores. É arriscado demais. Mas... bom, vamos ver aí o feeling, né? Não é assim não. O feeling de quem tá trazendo. Petraga, eu não sei quem é o diretor agora, né? Porque o Alexandre Matos saiu, deve ter assumido o outro. Eu não sei qual é a visão dele em relação ao Domi. O que eu torço para vocês, meus amigos do Furacão que acompanham aqui o canal, eu torço que se ele chegar, que dê certo. Mas eu, particularmente, eu não traria. Eu acho muito arriscado no ano do centenário do Furacão. Na minha opinião, tinha que ser alguém já pronto, mais pronto, que a gente conhece, que fez bons trabalhos, que você sabe de onde tirar. O Domenech Torrent, irmão, é um ponto de interrogação. Então, a minha opinião, eu não traria. Mas Pablo, renovado, legal. Matheus Gamarra, geralmente zagueiro paraguaio é bom. Tomara que esse seja também e o Atlético Paranaense contrate. Legal, porque o Atlético Paranaense precisa de um zagueiro. E o Domenech Torrent, a gente torce para ser uma boa contratação. Mas eu, particularmente, acho um risco no ano do centenário. Essa é a minha opinião. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!